Evangelho de João, capítulo 18, diz assim: Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: A quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou: A quem procuram? E eles disseram: A Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: Já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixa ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera: Não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: Guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que meu Pai me deu? Eu quero fazer novamente a leitura de 2 versículos, o 4 e o 5. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: A quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Podem tomar assento. Aqui nós vemos algo de interessante. Nós vemos em várias passagens bíblicas pessoas que procuraram por Jesus. Pessoas procuraram encontrar-se com ele, pelos mais diversos propósitos. Alguns procuraram a Cristo porque encontravam-se em situação de desespero, ora por causa de enfermidades, ora por causa de opressão maligna. Inúmeras ocasiões, inúmeras situações e circunstâncias, nós vemos pessoas procurarem a Jesus. Até mesmo quando ele nasceu, quando o Verbo se fez carne, em que os anjos anunciaram aos pastores o nascimento de Cristo, a Bíblia vai dizer que aqueles pastores foram encontrar Jesus. Os 3
astrólogos também foram procurar Jesus. E a Bíblia vai dizer que quando o encontraram, um bebê recém-nascido, eles então lhe prestaram adoração. O que eu estou mostrando a vocês é que nós vemos vários exemplos de pessoas que foram procurar Jesus Cristo. Mas aqui é um episódio dramático da história bíblica. Quando você lê no Evangelho de João, já a partir do capítulo 12, capítulo 13, nós sentimos um peso muito grande, porque são os momentos finais que antecedem a crucificação do Filho de Deus. Nós vemos que Jesus se reúne com os seus discípulos e ali acontece a ministração da ceia, a última ceia. E Jesus falou: não vou tornar a beber do produto da vide até que se cumpra o tempo do Pai, até que esteja cumprido todas as coisas. Algo de interessante, Cristo nos deixa de exemplos, porque quando eles estavam ali reunidos para aquela alimentação, para aquela ceia, Cristo toma uma toalha, se debruça, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. O que significa isso? Lavar os pés era uma função de servo, não era uma função de Senhor. Por isso você vai ver que quando chega em Pedro, Pedro não quer aceitar. Senhor, eu não aceito que o Senhor lave os meus pés, porque ele sabia que aquilo ali era uma função de servo. Cristo vira para ele e diz assim: se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. E Pedro vai dizer: então lava tudo. Lava a mão, lava a cabeça, pode me lavar por inteiro. Depois Cristo explicou: ora, vocês me chamam de Senhor e eu sou. Se eu sou o Senhor de vocês, lavei os pés de vocês, quem dirá vocês uns com os outros? Um exemplo de humildade. Poucas pessoas ao longo da vida vão compreender o significado disso. Hoje nós temos o derramar do Espírito Santo sobre a igreja, mas os crentes ainda têm dificuldade de entender o que significa lavar os pés uns dos outros. Isso aqui não é literal, não é para você ficar pegando bacia e ficar lavando o pé de ninguém, não, porque seria uma atitude vazia. Seu coração não está nisso. O que eu quero dizer aqui é o sentimento. Nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo assim: tenham cada um de vocês, uns pelos outros, maior estima. Ou seja, eu tenho que estimar a vocês mais do que a mim mesmo. Eu tenho que olhar para vocês e entender que vocês são mais importantes do que eu. Essa é a premissa. O exemplo que Cristo deu, ele sendo o Senhor, ele se rebaixa e vai lavar os pés dos discípulos. Ou seja, vocês, ali estava simbolizando o quê?
posição de servo. Ele deu esse exemplo para nós. Oxalá, que significa quem dera, entendêssemos isso. Jesus vai explicar isso aos discípulos, eu estou apenas contextualizando, tá, irmãos? Quando Pedro fala assim, então me lava por inteiro, Jesus vai dizer assim, vocês já estão limpos. Costume do Oriente. Jesus vai dizer assim, a pessoa que já se banhou, que já está limpa, só precisa de lavar os pés e as mãos, porque já está limpo, já está banhado. Jesus vai dizer para eles, vocês já estão limpos pela minha palavra, mas nem todos. Por que ele disse, mas nem todos? Por causa de Judas e os Iscariotes, que o haveria de trair. Então os discípulos já estavam limpos pela palavra, e a palavra de Deus é que tem poder de purificar o homem e a mulher. Se a pessoa, o homem ou a mulher, não se submete à palavra de Deus, ele não vai ser purificado. Uma santificação que obedece a preceitos humanos não é uma santificação, não serve para nada, porque deve estar baseada na palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, é um fardo suave e leve para quem entende e obedece. Mas ela torna-se uma mensagem insuportável para aqueles que não querem se submeter a ela. Sim, Jesus vai dizer assim, Pai, na oração, eu dei a eles a tua palavra, o mundo os odiou. Aqueles que se rebelam contra a palavra de Deus são ímpios. É o mundo. O mundo não aceita a palavra do Senhor. Agora mesmo nós estamos presenciando aí esse momento de carnaval. Eu sabia que as coisas eram ruins. Mas agora que eu estou andando na rua, a impressão que eu tenho é que eu vivo em Sodoma e Gomorra. É muito pior do que vocês possam imaginar. As coisas que a gente vê acontecer na rua. As pessoas estão zombando de Deus. Estão zombando. Mas um dia a trombeta vai tocar. Quando essa trombeta tocar, não haverá mais tempo, não haverá mais socorro, não haverá mais o que fazer. A graça se encerrará. A graça oferecida aos homens se encerrará. Quando a trombeta tocar no advento da vinda de Cristo, não haverá mais tempo. A Bíblia vai dizer que esse dia será tão glorioso e tão aterrorizante. Para a igreja vai ser glória, para os ímpios vai ser terror. Vão tentar se esconder, vão tentar fugir, vão olhar para os montes e vão clamar: caiam sobre nós, porque nós não suportamos a glória do Todo-Poderoso. Ele vem para julgar. Ele vem para julgar. Às vezes eu vejo esses homens ímpios. Se Jesus voltar de novo, agora ele vai para a cadeira elétrica. Agora ele vai para o pelotão, para o paredão de fuzilamento. Jesus não vai voltar
mas como um servo sofredor. Ele vai voltar como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele vai voltar como juiz para poder julgar. E aqui tem outra coisa interessante. A justiça dos seres humanos, eu falo isso sempre aqui para vocês. A justiça dos seres humanos não serve para ferir a justiça divina. Às vezes eu vejo um monte de gente falando, mas isso não é justo, Deus é injusto. Quem é o homem para poder falar da justiça de Deus? Se ele é justo ou se não é justo? Na verdade, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo assim: de que se queixarão os homens? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Desde o primeiro, desde Adão. É intrínseco dos seres humanos não querer reconhecer os erros e querer culpar os outros. Deixa eu te dizer uma coisa, a culpa é tua. Assuma os teus erros, seja homem, seja mulher. Você está colhendo o que você planta, na maioria das vezes. A exceção aqui é quando estamos sendo provados. Fora isso, lei da semeadura, colhe o que planta, colhe o que planta, colhe o que planta. Planta manga, vai colher manga. Não tem como plantar manga e colher goiaba. Colhe o que planta, assuma, aceite isso. Cristo virá para poder julgar. Ele conhece todas as coisas. Esse texto que nós lemos aqui, são textos que antecedem a crucificação de Jesus Cristo. É um texto dramático, aquele é o servo sofredor. Ele está cumprindo os desígnios que foi dado a ele para poder morrer no meu e no seu lugar. Sim, Cristo não morreu por você. Ele morreu no seu lugar. Eu gosto de deixar isso bem frisado, porque quando eu digo assim, você se torna culpado da morte do Filho de Deus. E é justamente esta a intenção do texto sagrado. O de dizer para nós que nós somos culpados pela morte do Filho de Deus. Então ele não te prestou um favor que você nem queria. Ele morreu no seu lugar para te livrar do inferno. Os homens hoje ignoram isso. Pisam no sangue de Cristo. Enquanto a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, nós olhamos para o Calvário e nós enxergamos ali o amor de Deus incondicional para nos salvar. Que aquele sangue derramado de Cristo ali é o que nos dá vida hoje. Homens e mulheres do mundo hoje, nesse momento, estão pisando no sangue do Filho de Deus ao virarem as costas para Ele. Hoje debocham. Hoje debocham. Há até crentes que debocham. Quando vive a vida de qualquer maneira, quando não se submete à palavra de Deus, está debochando. A Bíblia vai dizer que Deus é longânimo até para irar. É ou não é? Deixa de ser bobo. A ira de Deus tem dia e hora marcada para se manifestar. Você consegue entender isso? Tem dia e hora marcada para se manifestar. E irá se manifestar. Naquele dia, se estivermos enquadrados ali, como réus ímpios, a quem pediremos ajuda?
Vai pedir ajuda para o diabo? Ele vai estar em pior situação do que você. Porque tem um lago de fogo que está preparado para ele e para os seus seguidores. Não é isso que a Bíblia diz? Não temam aqueles que matam a carne. As pessoas têm medo dos homens, porque os homens podem te matar. Tema esse não. Tema aquele que pode matar o corpo e matar a alma, e lançar a alma no inferno. Quem é esse? É o diabo? Não, o diabo não tem poder para isso. É Deus. A justiça de Deus tem um padrão muito mais elevado. Eu não entendo. Mas diferente de muita gente, eu me submeto. Eu não compreendo, mas eu entendo. Senhor, mesmo eu não entendendo, seja feita a sua vontade. Mas há pessoas que querem brigar com Deus. Ainda bem que Deus é misericordioso, né, irmãos? A Bíblia vai dizer que nesses momentos que antecedem a crucificação, o diabo entrou em Judas Iscariotes. E foi assim, de uma hora para outra? Não. Houve uma escalada de atitudes. Lembram que uma mulher abriu um vaso com um perfume caríssimo, estava perfumando a Cristo, e Judas vai dizer assim: isso é um desperdício, porque isso aí equivale a 1 ano de trabalho, era o preço daquele perfume. Poderia se vender e dar aos pobres. Porém, João vai dizer uma coisa interessante: Judas não estava preocupado com os pobres. Ele estava preocupado em roubar aquele dinheiro. Irmãos, nós estamos falando de uma pessoa que andou com Jesus Cristo. Jesus escolheu 12. Palavras dele: eu escolhi vocês 12, e um de vocês é um demônio. Do ponto de vista da ótica humana, nós vemos que os atos de Judas o levaram até o fim que ele teve. Do ponto de vista divino, indiscutivelmente, eu creio na predestinação. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Se não for assim, Ele não é Deus. Há mais alguém governando o universo além dele. E se isso acontecer, Ele não seria Deus. Ah, mas eu não entendo. Aí é outra história. É difícil de entender mesmo. Mas do ponto de vista da ótica humana, ele andou com Jesus, crente. Todo mundo olhava para ele, apóstolo de Jesus Cristo. Anda com ele. Parecia com Jesus? Provavelmente. Os discípulos pareciam com ele. Tanto que quando perguntaram assim: como vamos saber quem é? Porque vocês todos se vestem igual. Vocês falam parecido. E até Judas falou assim: é o que eu beijar. Para poder distinguir. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Não adianta falar igual crente. Não adianta se vestir igual crente. Não adianta ter o linguajar. Não adianta andar no meio dos crentes. Nada disso adianta. Eu vou ser mais claro. Não adianta parecer, não adianta andar, não adianta falar igual crente se você é um demônio. Que a igreja fique vazia, mas eu vou falar o que eu tenho para falar. Há pessoas que vão assistir pelo YouTube. Irmãos, as coisas de Deus não são brincadeira. Pode brincar com os homens,
E quando você briga com os homens, tem consequência também. Tem muita gente aí que está perdendo a vida porque está brincando com os homens. Vocês acham que com Deus vai passar batido? Judas era tudo isso. Um ladrão, andou com Cristo, roubou o dinheiro das ofertas. Cristo vai dizer, vocês estão limpos pela minha palavra, mas tem um dentro de vocês, no meio de vocês, que recusou a minha palavra. Judas escolheu isso. Ah, mas ele estava destinado. Estou falando do ponto de vista humano. Há pessoas que estão escolhendo rejeitar a palavra. Há pessoas que estão escolhendo o prêmio do mundo. Há cristãos que estão traindo a Cristo por causa de 30 moedas de prata. Há cristãos que estão traindo a palavra. E os ímpios? Aqueles mesmos que procuraram a Jesus, aqui nós estamos falando de pessoas que procuraram por causa da cura da enfermidade, procuraram por causa de um momento de desespero. Quantos foram acudidos por Jesus Cristo e estavam no meio daquela multidão, gritando, salta Barrabás e crucifica a esse Cristo? Fazem a mesma coisa ainda hoje. Quando estão passando aperto, vão para a igreja pedir oração. Se a coisa melhorar um pouquinho, viram as costas para Deus, some. Cadê ele? Cadê ela? Sumiu. Irmãos, eu sou nascido e criado no Evangelho, irmãos. Eu sei do que eu estou falando. O versículo 4 que nós lemos aqui, eu frisei com vocês, até li ele de novo. Jesus, sabendo tudo que ele ia acontecer, se antecipou a eles. Eu já falei para vocês que eu gosto de parar nas vírgulas e prestar atenção nos detalhes. Aqui está manifesto um atributo de Deus, que é a onisciência. O poder de saber todas as coisas. Cristo sabe de todas as coisas. Vou te dar um exemplo agora, que para mim me causa temor, não sei em você. Ele sabe o que você está pensando agora. O que você está pensando agora, nesse momento? Não me interessa, ele sabe. Ele sabe o que você pensa, sim. E quer saber mais? Nós vamos ser julgados até pelos nossos pensamentos. Eita! Eita! Então quer dizer que eu não vou ser julgado só pelo que eu falo? Só pelo que eu faço? Não. Até pelo que eu penso. Meu Deus! Isso me causa temor. Isso me causa tremor. Cristo sabe de todas as coisas. Ele sabia que aqueles homens, capitaneados por Judas, o traidor, estavam indo encontrar-se com ele. E ele se antecipa. A Bíblia vai dizer que os homens estavam indo armados. Era um destacamento de soldados armados, com tochas acesas. E Cristo pregava a paz, pregava o amor. E ele não era fingido, não. Ele pregava amor.
E ele viveu o amor até as últimas consequências. Ou alguém tem um exemplo maior de amor para dar do que Cristo? Que deu a sua vida por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não existe amor maior. E o amor dele não era fingido. Ele foi até as últimas consequências. Ele provou. Tem gente que fala que ama, mas com as suas atitudes mostra o contrário. É melhor nem falar que ama, né, presbítero? Eu te amo, mas te trato mal. Eu te amo, mas falo mal do Senhor pelas costas. Eu te amo, mas não estendo a mão para te socorrer quando você precisa. Eu te amo. Ama nada. Cristo nos ama. Ele sim nos ama. E o conselho para nós é que nós amemos uns aos outros. João vai falar isso. Amem-se uns aos outros, assim como Cristo amou a igreja. Tarefa difícil, né, irmã? É difícil, não é? Nem amar uns aos outros do jeito que vocês querem, não, porque nós somos falsos, né? Falsidade terrível, mas é amar como Cristo amou a igreja. Não serve do jeito que você quer. Desse jeito aí, descarta, joga no lixo. Tem que ser do jeito de Cristo. Amai-vos uns aos outros, assim como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida na cruz do Calvário. Isso é amor. Amor demonstrado com obras. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo conhece, Cristo sabia de tudo. Ele sabe de tudo. Ele sabe o que você pensa. Ele sabia que aqueles homens estavam indo lá buscar ele. Ele sabia que a sua hora era chegada, está escrito no texto. Ele conhecia, ele sabia. Quando aqueles homens foram chegando, então ele se antecipa e vai até eles. A quem vocês estão procurando? Agora há um monte de gente ali que o está procurando, mas não é para pedir uma oração, não é para pedir uma bênção, não é para pedir uma cura, não é para ver um milagre. Estão indo ali para poder prendê-lo. Eles responderam: nós estamos procurando a Jesus de Nazaré. Ninguém matou a Cristo. Ele disse: ninguém tem poder de tirar a minha vida. Eu é que dou a minha vida. Eu tenho o poder de dar e tenho o poder de trazer de novo. Quer ver o exemplo? Estavam ali com espadas, com lanças, estavam ali com tochas. Vocês estão procurando quem? Jesus de Nazaré. Ele disse: sou eu. Todos eles caíram por terra. Sou eu. Quem é cristão, que lê Bíblia, sabe que o sou eu, ou eu sou, é a forma como Deus se manifestou no Antigo Testamento. Quem eu vou dizer, Senhor, para que o povo acredite em mim? O Senhor diz a Moisés: diga que o eu sou te enviou. Você não é, eu não sou, eu muito menos. Ele é. Jesus de Nazaré, sou eu. Caíram por terra. Ninguém tem poder de colocar a mão nele. Ele é que se entrega. Caíram. Aí Jesus pergunta de novo: quem vocês disseram que estão procurando? Jesus de Nazaré. E ele respondeu: já disse que sou eu. Ei, agora ele está se entregando.
Ele vai dizer: me levem. Olha a expressão do amor de Deus aí. Me levem e deixem estes ir, para que se cumprisse as palavras da oração sacerdotal de Cristo, que ele não perdeu nenhum daqueles que foi dado a ele por Deus. Nesse momento, Pedro estava com uma espada, ele arranca de sua espada e decepa a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. A intenção de Pedro, penso eu, que não era cortar uma orelha, era cortar a cabeça, né? Eu fico imaginando que o soldado deve ter se esquivado, né? Então, arrancou a orelha. O que isso quer dizer, Denis? Às vezes nós queremos agir pelas nossas forças. Às vezes nós queremos agir pelo nosso conhecimento, pelo nosso entendimento. Vejam Pedro. Ele levou uma espada. E no momento que as coisas se acirraram, ele saca dessa espada e ele quer livrar a Cristo pela sua força. Ele quer livrar a Cristo pela sua atitude. Mal ele sabia ou compreendia que a vontade de Deus para Cristo era justamente aquela: ser levado e ser crucificado. O que eu quero dizer para vocês, quantas vezes nós nos encontramos na posição de Pedro, sem entender a vontade de Deus, e quando nós não entendemos a vontade de Deus, a gente age por nossa conta, pela nossa vontade, e aí vai fazendo besteira por aí, vai fazendo besteira na vida, vai fazendo besteira na obra de Deus, vai fazendo besteira na família, porque não entende a vontade de Deus. Não entende. A Bíblia vai dizer, está lá no profeta Isaías, que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos, que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus não pensa como nós. E os caminhos do Senhor não são como nós, como os nossos. Não é do jeito que nós queremos, é do jeito que Ele quer. Não é do jeito que eu acho que está certo, é do jeito que Ele acha que está certo. E quando nós não compreendemos, não nos submetemos à palavra de Deus, aí nós vemos por aí pessoas brigando com pessoas, arrancando as suas espadas. Dentro da família, no trabalho, pasmem, na igreja, arrancando espada uns contra os outros. Isso só demonstra, você sabe o quê? Não entendeu a vontade de Deus, não entendeu a palavra de Deus, não está limpo pela palavra, não sabe o que é lavar os pés uns dos outros, não sabe, não entendeu. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, a minha posição aqui é pregar a verdade. Vai para o inferno quem quiser. A minha obrigação é pregar a verdade. Minha irmã, meu irmão, se o Espírito de Deus, que é Deus, não te convencer, eu que vou convencer, de jeito nenhum. Enquanto não houver uma limpeza pela palavra, enquanto não houver um fruto verdadeiro do Espírito, vai ficar havendo guerra dentro de casa, vai ficar havendo guerra no trabalho, vai ficar havendo disputa em tudo quanto é lugar, tirando a espada uns para os outros e se degladiando. Quantos estão
se ferindo e ferindo uns aos outros. Não é o caminho de Cristo. Essa não é a religião de Cristo. Esse não é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, ele anula o nosso ego. O Evangelho de Jesus Cristo, minha irmã, meu irmão, ele nos constrange, porque ele nos leva a olhar para nós mesmos e recusarmos o nosso próprio eu. Sabe o que isso quer dizer, presbítero Edson? Que o Senhor não é bom, tem que negar-se a si mesmo. O Denis não é bom, ele tem que negar a si mesmo. Se eu não negar a mim mesmo, eu nunca irei refletir a imagem de Cristo. Não foi isso que ele disse? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Você não serve, tem que se negar. Não é mais a sua vontade, é a vontade de Deus é que tem que prevalecer. Se você faz o teu querer e a tua vontade, você não está seguindo a Cristo, está seguindo a si mesmo. Você não está carregando a cruz. Carregar a cruz é um caminho para a morte. Sim. O que tem no final da caminhada com a cruz? Morte. Mas esse não é o tipo de pregação que enche a igreja. Esse não é o tipo de pregação que faz o pessoal arrancar dinheiro para ofertar. Esse não é o tipo de pregação que vai fazer você voltar aqui. E querem saber de uma coisa? Eu não estou preocupado. Mais uma vez eu vou repetir. Pregar a verdade e vai para o inferno quem quiser. Ah, pastor, então o senhor não se importa? Não é que eu não me importa, porque quem morreu na cruz não foi eu, foi Cristo. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Minha irmã, meu irmão, se o Espírito de Deus não está te convencendo, eu estaria desesperado. Porque Judas não foi convencido, e a Bíblia vai chamá-lo de filho da perdição. Dura essa palavra, né? Mas não é minha. Eu só estou transmitindo coisas que muitos pastores e pregadores por aí são covardes e não fazem. E o povo está indo para o inferno, está dentro da igreja e indo para o inferno. Não. Eu sei que eu vou dar conta de muita coisa diante de Deus, mas não por omissão. Não sou covarde. Pedro arrancou a espada e Jesus deixa claro para ele: você não conhece os desígnios de Deus. Guarda essa espada, Pedro. A Bíblia vai dizer em outros evangelhos que Jesus pega a orelha daquele soldado, coloca no lugar e o cura. Na hora, a orelha volta para o lugar. Irmãos, eles estavam indo fazer o quê? Prender a Cristo. Ele estava sendo acusado de quê? Ele estava sendo acusado de agitador. Ele estava sendo acusado de falso profeta. Ele estava sendo acusado de pregar e ensinar uma falsa religião. E mesmo naquele momento, Cristo opera um milagre diante deles. E o coração deles estavam como? Cauterizados. Há pessoas que nem se Deus ressuscitar um morto dentro da igreja, vai mudar de vida. Não vai. É por isso que operação de sinais não é o mais importante. É bom, faz parte, está na palavra, sim. Mas não é isso o que importa. Quando Cristo foi ter com os samaritanos, qual o milagre que ele operou lá? A Bíblia vai dizer que eles creram por causa da palavra. Na oração sacerdotal, Jesus vai dizer assim: Pai, eu não oro só por esses discípulos, mas eu oro por aqueles que hão de crer por causa de toda a movimentação do reteté. Eu não oro só por esse aqui, mas eu oro por todos aqueles que hão de crer por causa dos paralíticos que vão andar, por causa dos cegos que vão enxergar.
É isso que está escrito lá? Não é não? Não. Eu oro também por aqueles que hão de crer em mim por causa da tua palavra. Eu já falei isso com vocês aqui, vou repetir. A gente já vai cear. Aguenta um pouquinho aí. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, porque ele ressuscitou, o túmulo está vazio, e ele aparece diante dos discípulos, entra no meio deles, a Bíblia vai dizer que Tomé não acreditava. E dizia, só vou acreditar se eu ver e se eu tocar. Se eu ver as feridas. Quando Jesus entra no meio deles, todos se espantam ali, uma mistura de espanto com alegria. Jesus vira para Tomé e fala, Jesus sabe de todas as coisas. Jesus sabia o que Tomé estava pensando. Tomé, vem cá, põe o seu dedo aqui do meu lado. Põe o seu dedo aqui na minha mão. Toca. Tomé vai exclamar, Deus meu, Senhor meu. Ah, Tomé, agora você está crendo? Deixa eu te dizer uma coisa, Tomé. Bem-aventurado são os que não viram e creram. Você entendeu isso? Nós, eu e você, somos mais bem-aventurados do que os discípulos. Ah, mas eles andaram com Cristo. Ah, mas foi Cristo que disse, bem-aventurado os que não viram e creram. A nossa fé está em outro patamar. Nós cremos pela palavra. Eu não sei você, mas eu não preciso de ver morto ressuscitar. Eu creio. Já vi, mas não é por causa disso que eu creio. Já vi paralítico andar. Eu vi, não me contaram, mas não é por causa disso que eu creio. Eu creio por causa da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Quando nós agimos pelo nosso impulso, nós estamos agindo fora da vontade de Deus. E aí eu fico vendo tanto de pessoas sofrendo, reclamando, mas é aquele círculo vicioso. Está sofrendo porque está fora da vontade de Deus. Deus nos chamou para estarmos no centro da sua vontade, vontade dele. E nós ficamos relutando contra a vontade de Deus, em vários aspectos da nossa vida. Quando se luta contra a vontade de Deus, sofremos. É por isso que você está sofrendo. É por isso que você sofre. Em algumas circunstâncias, é provação, entendo. Em outras, é consequência dos seus próprios atos. Guarda a espada, Pedro. Guarda a espada, Pedro. Guarde a espada, Pedro. Não é a sua vontade. Não é do jeito que você quer. Não é do jeito que você acha. Guarde a espada, Pedro. Convém cumprir os desígnios do Pai. Guarde a espada, Pedro. Convém cumprir a vontade do Senhor. Guarde a espada, Pedro. Não é a sua vontade que tem que valer, mas é a vontade de Deus. É a vontade do Pai. O desígnio para Cristo era ir para a cruz do Calvário. Guarde a espada e se submeta à vontade de Deus. Esse é o maior ensinamento de Deus nesse capítulo. Guarde a espada e se submeta à vontade de Deus. Lembre-se, Jesus sabe de todas as coisas. Sabe até o que você pensa.
Você pode dizer amém?